Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos falar a respeito dos nomes de Deus. É bem verdade que nós servimos a um único Deus, ele se revela na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo, porém, apesar dessa verdade absoluta, ao longo da Bíblia nós vamos ver que personagens vão denominar Deus diante de circunstâncias, diante de situações pelas quais eles estavam passando. E esse vídeo nós vamos dividi-lo em duas partes. Nessa primeira semana nós vamos falar a respeito de alguns nomes, algumas denominações que esses autores bíblicos, que esses personagens bíblicos deram para Deus. E na semana que vem nós continuaremos falando a respeito dos nomes de Deus. Por isso, nesse momento eu quero me concentrar com você em alguns nomes bem conhecidos do nosso linguajar cristão, muito conhecido por aqueles que já leram a Bíblia ou que já ouviram falar a respeito desses nomes. Vamos ver alguns deles. Deus, em alguns momentos no Antigo Testamento, ele vai ser chamado de Jeová Tsidkenu. Você já ouviu essa palavra? Jeová Tsidkenu significa o Senhor, a nossa justiça. Jeová é o nome que se refere a Yahvé, Deus, e Tsidkenu então significa nossa justiça. Essa palavra ela vai aparecer lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, nos versículos 5 e 6, quando o profeta então vai declarar a verdade de que Deus era a justiça de Israel. E eu e você precisamos entender que, em verdade, Deus, ele é a nossa justiça. Deus se revela até nós e nos torna aceitáveis diante dele. E isso se dá por causa de Jesus. Eu e você podemos declarar que Deus é a nossa justiça por causa de Jesus. Foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos reconciliou com o Pai. Ele se fez justiça. Ele revelou a face de um Deus justo até nós. E essa justiça então nos alcançou. Um outro nome que encontramos nas Sagradas Escrituras a respeito de Deus é Jeová Mekadesh. Como dissemos anteriormente, Jeová, Yahvé, Deus Mekadesh, ou seja, o Senhor que nos santifica. Essa palavra nós vamos encontrar lá no livro de Levíticos, no capítulo 20, no versículo 8, quando Deus fala a Moisés a respeito das punições para o pecado. Então, Deus se revela a ele dizendo que ele é o Deus que santifica. E essa palavra santidade, santificar, ela significa separar-se para Deus, ou separar para Deus com um propósito específico, que é o serviço para Deus. E nós entendemos não apenas lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, mas também ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, que Deus, ele deseja que nós nos santifiquemos. Nós encontramos isso em várias passagens bíblicas. A Bíblia vai dizer que sem santidade nós não veremos a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus nos chamou para sermos santos e precisamos entender que ser santo, então, significa estar separado para um propósito. E no caso, a criação, a coroa da criação, o homem, foi separado para adorar a Deus. Um outro nome que nós encontramos no Antigo Testamento é Jeová Shammah, que significa o Senhor está aqui. Essa palavra nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38, no versículo 45, quando Deus vai falar através do profeta que ele estaria sempre presente. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, minhas irmãs, uma verdade impressionante. Deus, ele é imenso. Deus, ele é infinito. Deus, ele é onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, enchendo todo o universo da sua presença. E é isso que
a Bíblia vai nos ensinar. Então, Jeová Shammah, o Senhor está aqui, Ele está em todos os lugares. E a quarta palavra que encontramos é uma palavra mais conhecida, que é Jeová Shalom. E aí, Shalom, você já está acostumado com esse vocábulo, que significa paz. Portanto, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E essa palavra, ela está descrita lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 24, quando Deus se revela a Gideão e diz a ele que ele é a paz. E ele de fato é a nossa paz. E precisamos entender que essa paz que vem de Deus, a paz que Deus nos entrega ao nosso coração, ela não está ligada a uma circunstância. Assim como diz o Novo Testamento, é uma paz que excede todo o entendimento. Por isso, meu amigo, meu irmão, você que nos assiste, precisamos compreender essas verdades descritas aqui através do significado dessas palavras. Deus, Ele é a nossa justiça, é o Jeová Tsidkenu. Deus, Ele nos santifica, Ele é Jeová Mekadesh, Ele é Jeová Shammah, um Deus que está presente, e Ele é Jeová Shalom, é o Deus que nos dá a paz, uma paz capaz de vencer toda a adversidade. Essas palavras aqui nos ensinam que nós temos um único Deus, servimos ao Deus único, verdadeiro, santo, vivo, fiel, verdadeiro. E a esse Deus, eu e você, precisamos nos achegar para receber tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Porque nos achegamos a Ele por adoração, nos achegamos a Ele porque o amamos. E se o amamos é porque Ele de fato nos amou primeiro. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal ou entre em contato conosco pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.